Estamos de volta ao programa e agora a gente tem umas perguntas das redes sociais para vocês aqui. Vamos lá? Então, A primeira pergunta é da Isabela. tem a pergunta da Isabela Paco e do Leonardo Rosa. Acho que vamos juntar as duas porque a gente tá com tempo curtinho, sabe? Isso, vamos lá. Vocês acham que a legalização da maconha eliminará o comércio ilegal das drogas? E o Leonardo falou, bom dia, o que vocês acham sobre o fácil acesso do jovem às drogas nos dias atuais? Então, Rafa, Sâmia, primeiro falar sobre a banalização das drogas. Existe uma falsa cultura que se legalizarem as drogas, o acesso será banalizado entre a sociedade. Isso é mentira. O acesso banalizado é da maneira que está hoje. Ou seja, é muito fácil você consumir a droga que você quiser, quando você quiser, na hora que você quiser. Então, com a legalização realmente é ao contrário disso. Significa a regulamentação. Você pegar uma droga igual a maconha e regulamentar ela no mesmo moldes que o tabaco e o álcool foram regulamentados. Que você tem hoje, por exemplo, o Ministério da Saúde só pode advertir dos riscos do uso do tabaco porque ele é uma droga legalizada. Se ele fosse uma droga que estivesse sendo comercializada no submundo, você não teria essa intervenção. A lei seca, por exemplo, é outro exemplo perfeito de prevenção, né, do uso de dirigir com entorpecente, no caso o álcool, porque o álcool é uma droga legalizada. Porque se o álcool fosse uma droga que não fosse legalizada, o poder público não poderia agir em cima disso. E hoje o poder público ele não age em cima das drogas que são ilegais, porque existe toda uma demonização do uso dessas drogas. Uma família aceita o filho chegar bêbado em casa, ou até mesmo beber uma lata de cerveja durante um churrasco, mas não aceita ele fumar um cigarro de maconha, que é menos pior, é muito menos nocivo. Só que da onde vem essa contracultura que a gente tem em relação às drogas? Porque a gente demoniza tanto alguns outros tipos de drogas. Os Estados Unidos, ele criminalizou o álcool já foi crime álcool nos Estados Unidos. E o que gerou? O número de carcerários e de mortes aumentaram 3 vezes na época da criminalização do álcool. E então não deu certo. A política de guerra às drogas é uma política falida. Os Estados Unidos criou o maior contrabandista do mundo, que foi o Al Capone, né? E a outra pergunta era se a legalização da maconha acabaria com o comércio ilegal das drogas. Acabaria com o comércio ilegal da maconha. Teriam outras drogas que continuariam sendo ilegais. Particularmente, a minha opinião é a regulamentação de todas as drogas. Porque, foi o que eu falei no início e volto a frisar, as drogas já estão liberadas. Então, se elas já estão liberadas e as pessoas as usam quando querem, por que não levar a taxação disso para o Estado? Em vez de ficar financiando as milícias criminosas e o tráfico de drogas. Por que não levar o dinheiro das drogas para o Estado? Então, fica essa pergunta. Pergunta difícil de responder. A gente tem uma pergunta aqui da plateia, que eu já fiquei sabendo. E aí? Olá, meu nome é Danilo. Eu queria Olá. saber com o rapaz, é legal o seu ponto de vista da legalização das drogas, né? E eu queria saber, do seu ponto de vista, os contras e a favor da legalização das drogas, da maconha, no caso. Danilo? Então, Danilo, por eu me posicionar a favor, teoricamente eu não vejo muitos contras. O contra que eu vejo é da maneira que está agora, que eu acho que não tem que continuar. Acho que argumentos comuns, por exemplo, o consumo de drogas vai aumentar se você legalizar. É mentira, sabe? Por exemplo, a Holanda. Nos anos 70, a Holanda figurava entre os países que mais consumiam heroína no mundo. Quando a maconha foi legalizada, despencou o consumo de heroína na Holanda. Também, outro argumento que as pessoas usam, né, contra a legalização a maconha é porta de entrada para outras drogas. É mentira. Tipo, o debate sobre a legalização da maconha tem que ser pautado em cima de honestidade e conhecimento. E não é pouco conhecimento, muito conhecimento. E não no senso comum. Falar que a maconha vai ser porta de entrada para outras drogas é estar dentro do senso comum. Eu conheço um primo que usou cocaína depois. Legal, mas tipo, vamos debater em cima do conhecimento. A Universidade Federal de São Paulo fez uma pesquisa utilizando 50 dependentes de crack. E ela começou a tratar esses dependentes com o uso de maconha. Desses dependentes que fizeram a troca do crack pela maconha, 68% depois de 3 anos não usavam mais nenhuma droga. E os outros trocaram o crack pela maconha e conseguiram seguir a sua vida de maneira normal. Então acho que é isso, entendeu? Tipo, os argumentos que nós temos contra
pouco se sustentam dentro dos fatos. Outro argumento importante é a liberdade individual. Pô, o Estado quer taxar a sua liberdade individual de usar o que você quer. Você pode falar também que... Você fala, pô, mas não é só a sua liberdade, vai destruir uma família. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos em 1994. E concluiu-se dessa pesquisa, olhem só os dados, a cada 100 pessoas que fumaram um cigarro de maconha, apenas 28 pessoas experimentaram cocaína. E só cocaína, dessas 100 pessoas. E dessas 28 que experimentaram cocaína, apenas 12 usaram mais de 10 vezes. E dessas que usaram mais de 10 vezes, foram apenas 5. E dessas 5 que usaram mais de 10 vezes, ou mais de 100 vezes no caso, apenas 1 se tornou consumidor regular de cocaína, que foi uma vez por semana. O que desmitifica que a maconha é porta de entrada para outras drogas. Então, Vê, a gente vai ver uma perguntinha do pessoal na rua, do Povo Fala, e vamos dar uma continuidade aqui a esse assunto. A legalização da maconha, ela é muito relativa ao interesse de quem quer que seja legalizada, né? Para mim não é importante, tá? Porque independente de ser legalizado ou não, há o consumo já. Eu acho que um pouco a gente colocou, né? Havendo a legalização ou não, já existe o problema, né? Até eu entendo, como o Venâncio falou, porém se a gente for pegar esse 1%, no Brasil hoje, a gente tem em torno de 300 mil habitantes. Né? 1% do Brasil seria em torno disso. Se eu tenho, então, 300 mil famílias com o risco de ter problemas, né, da dependência em casa, com o seu ente familiar, com seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com os seus irmãos, são problemas que nós já temos que resolver, né? Mas como deixo claro, não ao sim ou não da legalização, mas o problema já está, já existe, e a gente precisa dar uma forma de acolher. Porque existem mães chorando hoje porque o seu filho não voltou para casa porque está na rua usando droga, pelo descontrole e o desconforto, perda de trabalho, falta de compromisso numa responsabilidade, seja educacional com a sua faculdade ou não. Né? Então, o problema já está inserido na sociedade brasileira. Uma grande preocupação nossa, minha, na verdade a gente já estava conversando sobre isso antes, é que assim, falta muita informação. Eu acho que é o principal. Ser contra, a favor, tem a ver até com o que o senhor falou na primeira pergunta, né? Acaba sendo uma questão, às vezes, pessoal, mas o que não pode faltar é informação para as pessoas. Então, eu acredito que todo mundo precisaria saber que a maconha, a gente fala, porta de entrada de drogas, o álcool é muito mais. O álcool começa muito mais cedo, né? Mas tem uma coisa que é bastante particular da maconha. A maconha é uma droga alucinógena e ela é uma porta de entrada para transtornos psicóticos. E eu acho que isso é pouco falado e é muito importante, porque a gente está tendo uma demanda muito grande em consultório, não só na clínica, de pessoas com transtornos psicóticos. O pior, né? O mais conhecido é a esquizofrenia. É a doença psiquiátrica mais estudada e que menos se sabe, mais ou menos assim, dizendo, né? Mas porque não se tem uma origem que seja pré-estabelecida e que seja certa. Então, o que acontece? Muitos jovens vão experimentar, né? Alguns que tiverem uma predisposição podem desenvolver a esquizofrenia. Né? Ela poderia estar sem se manifestar e ela pode se manifestar a partir de um surto psicótico induzido pela droga. O que acontece? Não tem como saber se essa pessoa tem essa predisposição. Então, ela pode, num evento que foi induzido pela droga, ter um surto psicótico e esse surto psicótico não ter uma remissão. Né? Porque muitos têm, é uma droga alucinógena, então eles têm um episódio psicótico e depois de cessado o uso, volta ao normal. E a gente chama isso, né, numa gíria, de atravessar o espelho. Então, uma pessoa que ela rompe, ela tem uma ruptura, né, na verdade, e ela não necessariamente volta a ser uma pessoa normal. Ela pode ficar com esses resquícios se ela tiver essa predisposição à esquizofrenia, tá? Não é para todo mundo, não querendo, né, dizer que todos vão ter, não é isso. Mas tem organismos que acabam. Existe uma predisposição, uma propensão maior entre os usuários, não só de maconha, mas outras drogas alucinógenas também. Eu acho que essa informação não chega.
muito para as pessoas e é muito importante que chegue. Está fazendo minha parte. Deixar claro, claro. que a Clínica Novo Mundo, ela atende, né, no www.clinicanovomundo.com.br. Nosso telefone de contato é o 011 4013 3691, 24 horas fazendo esse atendimento. E nós damos a assessoria, até mesmo para a segurança do trabalho, não é só para escolas, instituições, né, e para todo tipo de proteção, né, para o cidadão. Né? Aí posso deixar meu e-mail? Com Então, o certeza. meu Claro. telefone pode ser acessado pela clínica também. E o meu e-mail é gabrielams@gmail.com. Posso fazer uma consideração também, Rafa? Pode sim. Queria terminar a minha fala colocando de novo que o Estado só vai poder combater as drogas de verdade quando ele trazer para si, né, o consumo delas, porque foi o que a doutora falou e o que o moço falou na entrevista. As pessoas já usam independente de ser legal ou ilegal e você tem que decidir para quem vai o dinheiro desse consumo. Francisco, Venâncio, Gabriela, muito obrigada pela participação Nós aqui no que nosso programa. Nós agradecemos também. E foi muito legal a conversa, assim, acho que vocês esclareceram dúvidas de todo mundo, até esse negócio que você falou agora da A propensão à Esquizofrenia. esquizofrenia. É interessante, Exato. poucas pessoas sabem, Sim. eu mesmo não sabia. Então, obrigado aí pela presença. Obrigada a vocês. Obrigada, público. E a gente vai agora para um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente tem continuação aqui do programa com artistas.